Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos então à nossa primeira reunião desse ano, né? Incrível, segundo semestre, mas deu certo. Mais uma reunião muito interessante, com algo assim que a gente vê em poucos lugares, né? Tratar incontinências, né? Conseguir fazer uma manutenção com irrigação transanal. Para coordenar essa reunião, nós temos então a enfermeira Sandra de Nazaré Costa Monteiro. Ela é enfermeira Tissobeste, mestre em enfermagem, doutora em ciências da saúde pela Universidade de Brasília. Agrega também uma especialização dentro de enfermagem cirúrgica e terapia intensiva. Hoje ela atua como enfermeira assistencial no Hospital Materno Infantil e no Ciatox. Eu vou deixar ela explicar o que é isso, tá? Fica mais fácil para ela poder se apresentar completamente para vocês. Então, ela que vai coordenar a reunião de hoje, eu estarei aqui apenas nos bastidores, e ela vai apresentar nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos. Vamos lá. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Boa noite. Vou só finalizar o que em relação à apresentação. Me chamo Sandra, sou enfermeira, estomaterapeuta, atuo na assistência no HMIB, né, no Hospital Materno Infantil de Brasília, mas também atuo em uma área da enfermagem que não é muito visualizada, que é no centro de intoxicação. É, é uma área interessante, né? A gente atende por telefone as urgências de intoxicações que acontecem. E o nosso número está na bula do medicamento, fique à vontade para nos acionar o momento que for necessário. Então, hoje é um dia muito especial, porque hoje a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, ela está completando 100 anos, centenário dessa associação. Então, isso é muito importante para consagrar a enfermagem, né? A enfermagem ela vem trilhando já há um tempo a base científica dela. Então, a ABEM está aí como a associação mais antiga para justamente provar que a parte científica se estabeleceu. E hoje a gente vem com esse assunto extremamente importante sobre irrigação transanal, que vai ser muito bem abordada por ela, enfermeira estomaterapeuta Alina Paula Ramalho Costa, que enfermeira do programa de neuroreabilitação em lesão medular do Hospital Sara, da unidade aqui de Brasília. Ela também tem formação em modulação intestinal, é especialista em saúde pública, com ênfase na saúde da família e também tem habilitação de sanitarista. Alina, você tem 1 hora para fazer a explanação desse tema extremamente relevante, então você fica à vontade a partir de agora. Obrigada. Obrigada. Me sinto muito honrada com o convite, de participar do primeiro café, né, do Cerrado de 2026. E eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre irrigação transanal. O manual foi o produto do meu TCC, né, do meu trabalho de conclusão de curso, do curso de estomaterapia, que eu concluí na UNB. É, e é algo que não é muito praticado no Brasil, né, não é muito publicado no Brasil. Apesar de ser bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Inglaterra. É, e por que não difundir uma prática que funciona tão bem, né? Então a gente construiu esse manual. É, Se Deus quiser, vamos publicar, né? Está em fase de elaboração para publicação, finalização para publicação. E vamos conversar um pouquinho, então. Não tem conflito de interesse, né, nessa apresentação. Bem, a irrigação transanal é um método eficaz para o tratamento das disfunções intestinais crônicas, de diversas origens, mas é um tratamento de segunda linha. É, Ele é apresentado ao paciente quando as opções conservadoras não fluíram muito bem, não deram certo. Quais são as opções conservadoras? Alimentação, da adequação dietética, hídrica, estilo de vida, atividade física. Aí existem medidas físicas, né, de laxantes ou constipantes,
supositórios, flit, é, estimulação digestional, massagem, extração de fezes. Essas são as medidas conservadoras, como a gente vai ver mais para frente, numa pirâmide indicada por Emmanuel e adaptada por outros autores no mundo, como Yates, Cruz. É, e aí, quando as medidas conservadoras falham, ou existem outras opções. E a próxima opção é a irrigação transanal. É uma prática muito comum, difundida em outros países, como eu falei, mas pouco praticada no Brasil, infelizmente, ainda, porque funciona super bem e a gente vai difundir isso para praticar mais. É, então, surgiu do interesse de enfermeiros em adquirir, esse manual surgiu do interesse de enfermeiros de adquirir esse conhecimento prático. O objetivo do manual, então, é capacitar os enfermeiros para indicação, orientação, supervisão, acompanhamento da irrigação transanal em adultos, no tratamento da constipação crônica ou na incontinência fecal, refratária a tratamento conservador. Um breve histórico para a gente lapidar. A irrigação transanal não é algo novo, é muito antigo. A primeiro registro está no Papiro Ebers, 1500 a.C. É um método de desintoxicação e purificação provindo do Yoga e do Ayurveda, conhecido como Basti ou Vasti. Passou a ser difundida como uma técnica médica a partir de 1987, datada da primeira publicação sobre irrigação transanal, para auxiliar nos tratamentos de disfunções intestinais refratárias ao tratamento conservador. Então, aqueles pacientes que a gente tenta de tudo, continuam com constipação, ou a gente tenta de tudo, continua com incontinência fecal, a irrigação transanal é uma excelente opção. É, então, a partir daí, de lá para cá, foram desenvolvidos diversos dispositivos capazes de controlar o tempo, o volume e a pressão da água introduzida no reto e no cólon, utilizando um catéter com um balão ou um cone através do ânus para infundir a água. Antigamente não existia, né? Era um método muito caseiro, digamos assim. É, existem vários registros de como era feito, né, no yoga e no Ayurveda. Mas é importante controlar o tempo, o volume e a pressão, porque até muitos pacientes com disfunção intestinal neurogênica, que é o que eu mais trabalho, chegam lá fazendo chuveirinho. Ah, chuveirinho não seria a mesma coisa que uma irrigação transanal? Não, não seria. Porque ali você não conhece a temperatura, você não conhece a pressão e você não conhece o volume de água. Então, risco de megacólon, risco de perfuração intestinal, né? Então, a água é introduzida no reto pela irrigação, controlando o volume, o tempo e a pressão. No Brasil, infelizmente, nós não temos dispositivos padronizados, né, para irrigação transanal, né? Mas é utilizado um dispositivo de irrigação de colostomia, que todos nós conhecemos, perfeitamente para irrigação transanal. Inclusive, existem diversos estudos no Brasil que comprovam a eficácia e eficiência deste dispositivo para irrigação transanal. No mundo existem dispositivos com catéter e balonete. Esses normalmente são adaptados com uma bomba elétrica. E aí esses têm até mais riscos de reações adversas, de complicações. O Concone, muitos pacientes, inclusive, relatam, né, tem relatos na literatura que preferem ele, por não ter nada, né, algo introduzido, digamos assim. E, além disso, tem menos risco de complicações como perfuração intestinal. É muito raro, 2 casos em 1 milhão, digamos. Mas todos os casos que tiveram foram com catéter e balão, e não com cone, tá? Bem, a irrigação transanal é conhecida como irrigação retrógrada, um enema colônico retrógrado. Trata-se da administração de um grande volume de água. Existem irrigações de baixo volume, de alto volume, como a gente vai ver mais para frente, e as indicações de cada um, tá? Para baixo volume, seria uma incontinência fecal, por gotejamento, pós-evacuação, em pequena quantidade, uma retocele, algo assim. Disfunção intestinal neurogênica, LARS, essas coisas assim seriam, ou então intestino de trânsito lento, que a maioria da população tem, né, com constipação crônica, seria a irrigação de alto volume.
que a gente vai ver mais pra frente. A quantidade, a água, a administração pode ser de água ou de solução salina, mas nós temos que atentar para os seguintes fatores. A solução salina, se o paciente estiver desidratado, o sódio vai ajudar o paciente a absorver aquela água que a gente está administrando pelo reto, né? O principal papel do intestino grosso é a absorção de líquidos. Se você introduzir uma água com sódio, vai auxiliar na absorção dessa água, então a irrigação vai ser menos efetiva, se ele estiver desidratado, por exemplo. A recomendação real é com água, água da torneira, né? E daí a gente tem que ver a procedência dessa água, né? Em alguns lugares no Brasil a gente sabe que não tem saneamento, então nesses casos é indicado a água filtrada, mas nos locais, né? Grande parte do Brasil hoje, graças a Deus, tem saneamento, tudo bonitinho, então é indicado a água normal, que toma banho, que escova dente, tá? É, então, a irrigação, ela é para controlar os sintomas e evitar procedimentos mais invasivos. Ela não é para cura, né? E é muito importante a gente deixar isso muito claro para o paciente, né? Nós temos que ser sinceros, falar da condição dele, explicar o que está acontecendo com ele, o porquê e as opções de tratamento e por que as anteriores podem ter falhado, a opção de tratamento da irrigação transanal, as indicações, os efeitos colaterais, as contraindicações, temos que ser bem claros, né? Inclusive, falar para ele que o objetivo não é a cura, o objetivo é controlar os sintomas e oferecer qualidade de vida. E normalmente é isso que eles querem. Eles estão cansados de perder fezes, eles estão cansados de sofrer com constipação, né? Então, eles querem uma saída para ter qualidade de vida. É uma prática validada e presente em diversos consensos internacionais. O objetivo da irrigação transanal é, então, esvaziar o intestino, o reto e o colo distal, regularizar a evacuação, horário, frequência e local. A gente vai fazer uma evacuação programada. Assim, você não vai ter constipação e vai evitar a incontinência fecal. Então, é indicada para casos refratários ao tratamento conservador, em que a incontinência fecal, o esvaziamento ocorre, a irrigação transanal. Com a irrigação ocorre o esvaziamento eficiente do cólon distal e do reto, o que significa que as fezes não chegam no reto por uma média de 2 dias, prevenindo episódios de incontinência. E para a constipação, a evacuação regular da região do reto sigmoide pode acelerar o trânsito por todo o cólon, prevenindo a impactação fecal. Então, deixar claro que não é a cura, e sim o controle dos sintomas, prevenção e necessidade de procedimentos mais invasivos, como cirurgias, como a gente vai ver na pirâmide de Emmanuel mais para frente, e principalmente para oferecer qualidade de vida para eles. Então, a pirâmide de Emmanuel, em que primeiro nós temos que implementar medidas conservadoras, e aí na literatura traz o quê? Que não é só tentar uma semana, um mês, não, vamos tentar 6 meses em média de tratamento conservador. Se o paciente, muitas vezes eles já chegam pra gente com anos tentando, né? O paciente com constipação crônica, com incontinência fecal, ele já tentou de tudo. É, de todas as medidas conservadoras, ele já adequou dieta, ele já interferiu na ingesta hídrica, ele já fez atividade física no caso de constipação, ele já mudou o estilo de vida, ele já tentou laxante, ele já tentou agente constipante, ele já fez estímulo, já fez extração, e nada disso resolve. Também a reabilitação do soalho pélvico, né? Quando indicado, é muito importante. Então, tentou tudo isso, não funcionou? Próximo passo, irrigação transanal. E aí, subindo na pirâmide, lógico que, né, a irrigação transanal funciona super bem, mas existem pacientes que que não vai funcionar também. E aí, sim, sobe na pirâmide. Tá? Estimulação do nervo sacral, o Malone, que é a irrigação colônica anterógrada, a estimulação da raiz sacral, da raiz anterior sacral e, último passo, a colostomia ou ileostomia. É, a ITA, ela é indicada em diversos casos, tanto de constipação de incontinência fecal. Mas se eu for falar assim, o que que tem mais na literatura que fala da eficiência, da eficácia que funciona a irrigação transanal? São as disfunções intestinais neurogênicas de diversas causas, tá? Esclerose, espinha bífida, lesão medular, Parkinson, enfim. É, e síndrome da ressecção anterior baixa, que é quando resseca o cólon, né, por conta parte do cólon por conta de tumor, de câncer, né, coloretal.
Então, trouxe aqui, né, um estudo clínico randomizado comparando a ITA com a manutenção do manejo conservador em pacientes com lesão medular, mostrou melhora significativa dos sintomas de constipação, de incontinência fecal e da qualidade de vida em favor da ITA nos pacientes com disfunção intestinal, neurogênica refratária ao tratamento conservador. E em pacientes que passaram por ressecção anterior baixa, 4 ensaios clínicos randomizados demonstraram que a ITA pode prevenir ou melhorar sintomas de Lars e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Lógico que existem contraindicações, e quando a gente vai orientar uma irrigação transanal, a gente precisa fazer uma anamnese completa para identificar, e investigar qualquer indício de contraindicação. Existem contraindicações absolutas e as relativas, sendo as absolutas estenose anorretal, anal ou retal, é, doença inflamatória intestinal ativa, tá? Porque se ela estiver controlada, pode fazer. Diverticulite aguda, câncer coloretal, dentro de 3 meses após cirurgia retal, dentro de 4 semanas após polipectomia endoscópica, colite isquêmica. E as contraindicações relativas? Contraindicações relativas, elas têm que ser discutidas em equipe e com o paciente, colocando na balança o risco-benefício da irrigação transanal em cada caso. Então, seria diverticulose grave, doença difusa, doença de sigmoide densa, diverticulite prévia, abscesso diverticular, medicação esteroide de uso prolongado, radioterapia na região pélvica, cirurgia retal prévia, sem ser 3 meses, tá? Prévia. 3 meses não pode. Impactação fecal, tem que desimpactar primeiro. Condição dolorosa do ânus, risco-benefício, gravidez, risco-benefício, diátese, que é uma condição em que o paciente tem sangramentos, né, com facilidade, terapia anticoagulante, excluindo aspirina e clopidogrel, e disreflexia autonômica grave. Mas até vou botar uma observação aqui dessa disreflexia autonômica grave, porque os pacientes com disfunção intestinal neurogênica com lesão medular, que tem disreflexia, eles têm disreflexia por eliminação intestinal. E muitas vezes, o que eu observo na prática, e também é documentado na literatura, que a irrigação transanal, ela diminui os episódios de disreflexia. Inclusive, tem uma paciente que a gente orientou que ela tinha disreflexias absurdas. Ela tem muito tempo de lesão e com o tempo de lesão medular, o intestino vai ficando cada vez mais lento, né? O trânsito intestinal, ele vai ficando cada vez mais lento com o tempo de lesão medular. É, ela já tinha mais de 20 anos de lesão e ela tava com muita disreflexia por conta de intestino. Tava muito difícil manejar o intestino dela. E ela procurou a gente, nós orientamos a irrigação e a irrigação salvou a vida dela, literalmente, porque qualquer hora ela ia ter um AVC, porque a pressão subia muito. Era 200 e tanto por cento e tanto. Pressão arterial. Eu vou dar um parêntese sobre disreflexia autonômica, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que que é. É uma desautonomia, é uma descarga simpática que acontece quando lesões medulares acima da torácica 6, em que eleva muito a pressão arterial. Então, um tetra, por exemplo, que normalmente tem hipotensão pela vasoplegia, quando tem algum fator desencadeante, um estímulo nocivo, né, algo que incomoda, que ele estaria sentindo dor ou incômodo, sobe muito a pressão arterial. 90% das reflexias é por distensão vesical, na verdade, por bexiga. Mas as outras causas, intestino, impactação fecal, intestino cheio demais, mas qualquer coisa, uma roupa apertada, um sapato apertado, qualquer coisa que antes causava dor, angústia, incômodo, agora tem potencial para elevar e muito a pressão arterial. E isso é uma urgência, né? Então a gente precisa detectar o estímulo, não é tomar remédio para pressão, é tirar o que está causando a dor, né? Que ele não está sentindo. Então você tira o estímulo e a pressão abaixa na hora. É, E aí é isso. A eliminação intestinal muitas vezes causa disreflexia no paciente, não muito acentuada, mas em outros sim. Então depende de cada caso. E aí tem um estudo que comprova que os pacientes que iniciaram com ITA diminuíram os episódios de disreflexia após o início da ITA. Bem, então vamos começar o manual em si. Como é que faz essa irrigação, né? É, Então, confirma o motivo da indicação da irrigação transanal. Então, a avaliação intestinal detalhada é super importante. Sintomas, início, duração, fatores desencadeantes, tratamentos anteriores, diário de eliminação, efeitos na qualidade de vida de como está agora. A gente pode fazer um square, inclusive, né, de como está a qualidade de vida agora e depois da irrigação transanal, fazer uma comparação.
Segundo passo, realizar a anamnese de exame físico detalhado, identificar precauções e contraindicações, histórico médico, cirúrgico, obstétrico do paciente, medicamentos, suplementos. A gente sabe que existem medicamentos que diminuem o trânsito intestinal, opioides, anticolinérgicos, antidepressivos, dieta, ingesta hídrica, a expectativa do paciente em relação ao tratamento, mobilidade, destreza, cognição para avaliar a destreza manual e capacidade de auto-administrar. É muito importante que a gente treine o paciente a fazer o autocuidado. É um momento íntimo, é um momento dele. Então, se ele tem capacidade, né, e interesse, tem isso também, e interesse em realizar o próprio cuidado, é importante que a gente incentive ele a realizar. Mas também é importante que tenha um familiar e cuidador perto, porque muitas vezes eles ficam nervosos, não assimilam muito bem o que a gente está falando. Então, é importante ter uma segunda pessoa para reforçar em casa, né, os cuidados. Disponibilidade de um cuidador, como eu falei, ou um auxiliar, para auxiliar em caso de necessidade também. Existem pacientes com dificuldade de mobilidade, né? E aí vão precisar de auxílio. Características do ambiente doméstico, então é importante a gente saber como é o banheiro dele, necessidade de equipamento, se usa cadeira de banho, como é, porque temos que dar o bolo pronto. Exame retal digital é obrigatório, tá? É muito importante a gente excluir as alterações anais, né? Como fissuras, estenose, e também avaliar se tem obstrução, impactação, a função do esfíncter e a coordenação também, se ele tiver, dependendo do tipo de, né, da causa da disfunção intestinal. Realizar orientação teórica sobre o procedimento e do equipamento disponível. Então, como eu falei no início, abordar os objetivos, a indicação, contraindicação, importância e funcionamento. É importante que o paciente seja bem orientado e bem consciente do que está acontecendo com ele e o que que a gente está propondo para ele. O risco, até para ele não se frustrar. O risco-benefício do procedimento. E é importante oferecer materiais educativos e digitais nesse momento. Avaliar a motivação do paciente é super importante. Ele precisa querer, né? Muitos querem, porque eles já estão cansados. Eles já estão cansados de ter incontinência fecal, eles já estão cansados com a vida da constipação, né? Com a repercussão que a constipação intestinal causa. Então, eles já tentaram de tudo, muitas vezes, quando eles nos procuram. Muitos querem uma solução, mas outros não, né? Então, a gente tem sempre que avaliar a motivação. Isso vai influenciar muito na adesão e na resposta do tratamento. Porque, por exemplo, um abdômen com uma pressão intraabdominal muito forte, ele costuma ter muito vazamento. E aí, se o paciente não fizer com regularidade boa, a pressão intraabdominal sempre vai estar mais alta por distensão, por gases, por acúmulo de fezes. Então, não é fazer de vez em quando, é ter a regularidade para programar essa evacuação, manter a eliminação intestinal sem incontinência e regular ao vaso, né? Também prevenindo a constipação. E registrar em prontuário, é importante também ter um consentimento escrito assinado. A presença de familiar e cuidador é importante, como eu falei. É importante que a gente oriente no início ser diariamente. Por quê? Porque é um intestino previamente que provavelmente já passou não meses, mas anos, né, nessa condição. Então, por exemplo, constipação crônica vai ter distensão abdominal, acúmulo de gases, impacta, né, fezes, bastante fezes, então a pressão intraabdominal vai estar alta. É importante dar essa regularidade no início. Importante ser todos os dias no mesmo horário, então a rotina regular da irrigação é importante. Eu brinco com os pacientes assim, o intestino ele aprende que tem hora para funcionar, a gente precisa ensinar isso a ele, né? Então eu tenho que ter a rotina da eliminação, todos os dias no mesmo horário. Sempre utilizando o reflexo gastrocólico para nos ajudar, né? 20, 30 minutos após a alimentação, todos os dias no mesmo horário e ao vaso, realizar o que tem que ser feito. E é importante esvaziar a bexiga antes da irrigação transanal. E aí, depois de 2, 3 meses realizando todo dia, funcionando certinho, a gente passa para dias alternados. E se dias alternados ficou bom, tá? Tendo eliminação satisfatória em dias alternados, sem escapes fecais, tá tudo ok? Pode ficar em dias alternados. Não, Alina, comecei a fazer em dias alternados e aí no dia que eu não faço, eu tenho uns escapezinhos. Então, bora fazer todo dia, não tem problema, né? Antes ou, né?
Algumas pessoas também, a maioria deveria ter eliminações intestinais todo dia. Então, todo dia a gente faz irrigação. A gente também tem que tratar o processo com naturalidade. Assim, eles também aceitam com naturalidade, né? Então, os dispositivos para irrigação. No Brasil só temos um, infelizmente. É um dispositivo de irrigação de colostomia, mas é amplamente utilizado para irrigação transanal. É seguro, é eficaz, tá? Existem estudos comprovando isso já. É, Mas no mundo, eu também gosto de falar para os pacientes na hora que eu estou orientando, porque muitos viajam para fora, ou então tem alguém que mora lá, enfim, que existem outros dispositivos lá fora, né, com catéter com balão, eu mostro foto na internet, pego, né, eu tenho uma de uma apresentação, aí eu mostro foto, falo como é, que existem outros lá fora, como funciona, que existem os de baixo volume, as indicações dos de baixo volume, que seriam para aquela incontinência após a defecação, retocele, seria aquela incontinência, pequena quantidade após a evacuação. E as de alto volume, a maioria, tá? Que é disfunção intestinal neurogênica, LARS, constipação crônica. Lembrando que agora teve a atualização, né, dos critérios de Roma, critérios de Roma 5, então não é mais constipação funcional, agora é constipação crônica mesmo. Mas enfim, é, então existem os dispositivos de cone, de insuflação do balão com catéter, podem ser operados por bomba elétrica, por bomba manual ou por gravidade. O que temos no Brasil é por gravidade. É o dispositivo de irrigação de colostomia que tem um termômetro integrado para a gente também controlar a temperatura. A maioria deles tem também. Então vamos lá. O treinamento. Um enfermeiro estomaterapeuta, um enfermeiro capacitado. O treinamento normalmente ocorre em 3 dias, em que o primeiro dia o enfermeiro realiza o procedimento, demonstra como é, orienta a manutenção e a limpeza do dispositivo e realiza a irrigação no paciente. Normalmente, no primeiro dia, tem um pouco mais de vazamento, como eu falei. Então, até eu gosto de fazer no primeiro dia, até por isso, porque tem que colocar uma forcinha a mais no cone, tá? Eu vou ensinar direitinho como é que coloca. Aí no segundo dia, o paciente realiza o procedimento, e aí já tem bem menos vazamento. No segundo dia, o paciente realiza o procedimento com a ajuda do enfermeiro. E no terceiro dia, o paciente realiza o procedimento sozinho, só sob supervisão, para ver se está tudo ok. E aí mantém o acompanhamento regular até 3 meses, pode ser por teleatendimento e tudo. Para ver a adesão, para ver como é que tá em casa, né? Às vezes mexer um pouquinho no volume. Eu vou ensinar a fazer o cálculo mais pra frente. Pode ser que alguns pacientes precisem de mais dias de treinamento e tudo bem também, tá? Então isso é muito individual. Existem pacientes que vão precisar, não, esse aqui eu tô sentindo que não tá seguro, então vamos marcar mais um dia, não tem problema, né? Então isso é muito individual, é uma avaliação criteriosa que a gente tem que ter. Para os materiais, então, luva, um lubrificante à base de água, um dispositivo para pendurar a bolsa, eu- a bolsa termorreguladora do que temos no Brasil. Vem equipada, né, com um equipo que você controla o fluxo, e o cone que também vem no equipamento. Então, só precisa dessa parte do kit, não precisa de todo o kit. Vamos para a técnica. É, o objetivo da irrigação, então, a irrigação com cone, balão e a bomba elétrica, principalmente, ela chega até o transverso. Mas a que temos no Brasil, de por gravidade, e o cone, normalmente até um ascendente só, sigmoide ascendente. Lógico que depende do tamanho do sigmoide desse paciente. Mas a gente vai calcular o volume de água, 10 a 20 ml por quilo de peso. Nós vamos ver mais pra frente que existe uma controvérsia na literatura com relação ao volume de água a ser utilizado. E é importante, não sei se não, mas não aparece, tá? Nessa parte do cone, normalmente eu coloco o cone aqui, né, com o biquinho pra cima, e aqui embaixo eu anteparo ele. E aí aqui você faz uma pressão no ânus. Então ele é de silicone e ele veda o ânus. Você abre o equipo
e infunde água, normalmente em 3, 5 minutos. A água toda entra. E aí depois você retira o cone e realiza as manobras para eliminação. Seria massagem, movimentos laterais do tronco, para quem deambula, deambular no banheiro. Então, o irrigante, com relação à composição do irrigante, como eu falei, há controvérsia na composição do fluido, mas o indicado mesmo é água da torneira morna. Contudo, em caso de dúvida da procedência da água, utilizar água filtrada, tá? Engarrafada, água mineral. A temperatura, 36 a 38 graus, tá? É a temperatura do nosso corpo. Se a água estiver muito fria, vai dar cólica. Se ela estiver muito quente, pode queimar o paciente. Então, a temperatura adequada é 36 a 38 graus. Ah, Lina, e como é que eu vou saber disso? A bolsa tem um termostato, né? Tem um termômetro acoplado, em que se vocês podem ver aqui a imagenzinha do lado, ele colore. Ah, Lina, botei água e não coloriu, não. Ficou tudo preto e a água tá morna. A água tá muito quente, tá? Então, se você colocar água muito quente, acima de 40 graus, ele continua preto. Então, você vai ter que esfriar um pouquinho essa água, você vai ver começar a colorir. Ele colore na coloração azul esverdeado. E aí, quando fica assim, ó, exatamente como tá aqui, tá vendo? 37, 38 graus, essa é a temperatura adequada. Você tá vendo que o 40 continua pretinho, né? E aqui o 35 também tá colorido. Então, veio até 37, 38 graus, é onde ele coloriu. Então, tá na temperatura boa. A altura da bolsa. Onde é que eu vou colocar o dispositivo para pendurar? Hoje em dia, existem vários, eu dou muita dica assim, existem vários dispositivos de preensão, né? Na Shopee, enfim, né? Mercado Livre, existem vários dispositivos de pressão, de ventosa, né? Então você não precisa mais furar a parede hoje em dia para colocar dispositivo no banheiro. Normalmente 30 centímetros acima da cabeça. Então, eu passo para o paciente levantar o braço assim, e até para adquirir independência, né? Muitos, né? Se ele tem disfunção intestinal neurogênica por lesão medular, por exemplo, ele vai estar na cadeira de rodas. E a ideia é ele ser independente. Então, levanta o braço, é onde ele vai colocar o dispositivo na parede, é onde ele vai colocar a bolsa também, tá? O tempo médio de infusão é de 3 a 5 minutos. E o fluxo de água deve ser 200 a 300 ml por minuto, para que não seja muito rápido, pois rápido demais pode causar cólica e contrações reflexas do reto, e muito lento também não pode ser, para não perder a estimulação, da distensão do cólon, o reflexo, tá? Então, existe uma velocidade adequada para a água entrar, para que ocorra uma resposta satisfatória. E por isso que a gente tem um controle de fluxo. Normalmente, essa velocidade é ele praticamente aberto, tá? O dispositivo de controle de fluxo. É praticamente todo aberto. A ventoinha roda rapidinho mesmo, tá? A quantidade de água, 10 a 30 ml por quilo de peso, como eu falei, com o volume máximo variando entre 1.000 a 1.500. E aí, existe uma recomendação, no instrumento de Rodrigues, de 2018, uma recomendação de adição de 300 ml de água extra ao volume de água calculado, sendo que 100 ml são usados para preencher o sistema, porque segundo ele, aquela água, né, que vai ficar ali no sistema não vai ser utilizada, aqueles 100 ml. E o equipo, se vocês conhecem, ele é bem grossinho, né? E remover as bolhas. E 200 ml para limpar o reto. Por quê? Se tiverem fezes no reto, a água não vai conseguir entrar satisfatoriamente para o cólon e fazer uma irrigação satisfatória para prevenir incontinência fecal e também constipação, promover a eliminação para não ter constipação. Se tiver fezes ali no reto, a água encontra a barreira logo ali no início. Então, realmente, é interessante que não tenha água no reto. Para os pacientes com disfunção intestinal neurogênica, eu sempre recomendo a realização da extração de fezes antes, porque eles já fazem extração de fezes, né? Então é importante que não tenha fezes no reto para que a água não tenha obstáculo para subir. Para os pacientes que não têm, que não estão acostumados com essa rotina, eu adiciono essas 200 ml de água
300 na verdade, 100 pro equipe, 200 para fazer a primeira limpeza. Então, você coloca 200 ml de água para limpar a ampola, infusão no máximo 1 minuto, para promover essa eliminação de fezes mesmo do reto e a água poder subir livremente pro cólon, tá? Funciona super bem. Realmente, se tiver fezes no reto, atrapalha o procedimento. Para quem consegue ter eliminação, tô sentindo vontade de fazer cocô. Não, então não faz a irrigação. Promove a eliminação, né? Para quem tem controle intestinal, promove a eliminação do que você está com vontade de eliminar. E faz a irrigação. Mas eu sempre, por exemplo, muitos relatos, né? Por exemplo, um paciente sem disfunção intestinal neurogênica. Tenho vontade de evacuar, vou, mas só faço um pouquinho. Aí daqui a pouco tenho vontade de novo, eu faço mais um pouquinho. Ou então, incontinência fecal. Eu faço ao vaso, mas daqui a pouco eu tô perdendo cocô, né? Tô perdendo fezes. Então, promove que tá tendo sensibilidade ali no vaso, e aí faz a irrigação para promover a eliminação satisfatória e não tem incontinência fecal no resto do dia, nas próximas 24 ou 48 horas, tá? Então, diferentes volumes de líquido para irrigação têm sido recomendados. E a em 2020, numa cartilha de recomendação, falou que poderia ser 250 até 4.000. Greener, em 2024, publicou um documento de posicionamento que sugere iniciar com 400, 500 ml e devendo ajustar essa quantidade de acordo com a resposta, mas usando na mesma base de cálculo de 10 a 20 ml por quilo de peso, mas começa um pouquinho mais para baixo e vai aumentando, chegando até no máximo 1.500. E Emmanuel, em 2020, ele publicou um guia de decisão onde recomenda uma quantidade máxima de água de 800 ml. Então, como vocês podem ver, não tem uma convergência na literatura, né? Bem divergente. É, mas o que eu vejo que funciona nas irrigações de alto volume é a base de cálculo de 10 e 20 ml por quilo de peso, já publicada por vários autores, com eliminação satisfatória para constipação, constipação crônica e prevenir também episódios de incontinência fecal. Normalmente eu começo por 10 ml e aí vou subindo conforme necessidade, 10 ml por quilo de peso. Ao terminar a evacuação, se o paciente deambula, peça-o para deambular e estimular os movimentos peristálticos para esvaziar completamente o intestino, então a água que entrou sair completamente. Ou se ele não deambula, deverá permanecer 10, 15 minutos ao vaso, realizando massagem abdominal, aí, movimentos de lateroflexão e anteroflexão do tronco. É, e nos pacientes que apresentam disfunção intestinal neurogênica reflexa, que normalmente lesões medulares acima da torácica 12 tem intestino neurogênico reflexo, lógico que cada caso é um caso, mas existem essas exceções, né? Existem exceções, mas em geral, acima de T12, o intestino se comporta de forma reflexa, ou seja, o esfíncter anal, ele é bem espástico. Então, as fezes muitas vezes impactam ali, não conseguem sair por uma espacidade mesmo, do esfíncter. Então, a forma que eles têm de relaxar o esfíncter é o estímulo dígito anal, né? Quando a gente roda o dedo no ânus, envia um reflexo em que faz o esfíncter ir relaxando mesmo naturalmente. Então, mesmo que ele faça a irrigação, quando o intestino é reflexo, ele precisa do estímulo para promover a eliminação completa do que entrou. Porque se ele tem intestino reflexo, a água entrou, só que aí ela encontrar uma barreira para sair, se o esfíncter ficar espástico, tá? Então a gente promove a estimulação intestinal para que a água termine de sair. É, Bem, alguma dúvida até agora, a gente pode se pronunciar. Tudo ok? Então tá bom. Bem, possíveis efeitos colaterais e complicações e manejo adequado. Os eventos adversos são relatados em uma faixa de 13 a 59%, sendo a maioria leve. Cólica, dor abdominal, edema, dor anorretal edema, dor anorretal, sangramento retal são mais comuns com o catéter e o balão. Com cone, não há relato, tá? Náusea, tontura, no caso, quando tá a eliminação intestinal em grande quantidade, pode dar para quem tem síndrome vasovagal, principalmente, né, pode dar uma hipotensão e dar uma tontura. A gente tem que atentar a isso.
Vazamento de líquido da irrigação, normalmente por uma pressão abdominal muito alta, por um intestino cheio de fezes ou de gases, por distensão. E disreflexia autonômica, como eu falei. É relatado na literatura perfuração intestinal na incidência de 2 incidentes por milhão de procedimento. E os que foram relatados foram todos com cone e balão, normalmente por 3 causas. A introdução do cone, ou do cone, desculpa, do catéter, na perfuração com catéter, na insuflação do cone ou na velocidade em que a água entra, naquelas bombas elétricas, em que a pessoa bota uma pressão muito alta para a água entrar mais rápido. Então, na pressão em que a água entra, tá? Então, no cone, com a gravidade, não teve caso relatado. E aí, as possíveis efeitos colaterais. E o que que a gente pode fazer? Alina, mas tá sangrando, ou tá com dor, o que que eu posso fazer? O que que a gente pode fazer? Vamos lá. Sangramento. Pode ser esperado um pequeno sangramento. Sangramentos abundantes ou regulares requerem investigação adicional. Lembrando que tem sangramento, alterou a função intestinal recentemente por algum motivo, perda de peso, tem que se investigar câncer, colo retal. Hemorragia com ou sem dor sugere uma possível perfuração, então deve ser tratado como emergência médica, mas é muito raro. Dor. Se ocorrer cólicas, desconforto ou dor durante a irrigação, interrompa o procedimento. Pode ser a velocidade que você está infundindo a água ou a temperatura da água. Retome a irrigação lentamente, assim que os sintomas diminuírem, garantindo que a solução de irrigação esteja na temperatura corporal adequada, como eu falei. Ou é a pressão que você está colocando rápido demais, ou é a temperatura da água. Em caso de dor intensa ou persistente, interrompa o procedimento, pois isso pode indicar uma emergência médica. Nunca aconteceu comigo. Disreflexia, como eu falei, é risco-benefício, né? E aí normalmente é mais benefício do que risco. Mas instilar o irrigante lentamente, certifique que o paciente não fique sozinho durante o procedimento, até que diminuam os sintomas. Limite o tempo de banheiro com base em tolerância do paciente. Para os pacientes de risco, assegure-se de que haja medicação de liberação imediata. Normalmente não é necessário, é só tirar o estímulo, que é a pressão baixa. Caso ocorra uma disreflexia autonômica, interrompa a irrigação, assim, grave, que você vê que, né, vai realmente ter risco ao paciente, e encaminhe o paciente para uma avaliação adicional antes de prosseguir com a irrigação. Vazamento de água ao redor do cone. Assegure-se que o cone esteja bem posicionado. Ah, tem também essa questão também do vazamento, tá? O cone, ele tem que o conezinho aqui para cima, né? O caninho fica aqui para baixo e aí você faz uma pressãozinha ali no ânus, tá? Para vedar. Então, é interessante também, porque às vezes não é reto, né? Normalmente o sigmoide, o sigmoide vem a curvinha e aí o reto pro ânus. Ele é mais posterior, então é interessante que faça tipo uma curvinha assim, sabe? Com a mão mais para as costas, digamos assim, porque para que a água entre em direção às costas, mas pela anatomia mesmo, é mais fácil. É uma dica, digamos assim. Então, assegure-se que ele esteja bem posicionado. Certifique de a temperatura verifique a temperatura da água, né? É importante também. Esvaziar o reto. Se tiver fezes no reto, realmente a água tem muita dificuldade de subir. Tem que esvaziar. Os vazamentos. Mas deixa eu beber uma aguinha que eu já tô começando a ficar rouca. Vazamentos são mais comuns no início do tratamento, por conta da pressão intraabdominal, costumam reduzir após a realização e regularização da função intestinal, como eu já falei também, tá? Dificuldade em inserir o cone, na verdade, posicionar, né? Porque a gente não insere, ou instilação do irrigante, seria realizar um toque retal e remover quaisquer fezes que tem ali e aumentar a frequência e o volume da irrigação para uma evacuação adequada, tá? O irrigante não expelido, ou seja, a água entrou e não saiu, e agora? É, ele pode, se ele estiver desidratado, ele pode ter absorvido, é realidade. Repetir a irrigação se necessário e assegure-se de que o paciente esteja bem hidratado. Acabei de falar. Avalie a presença de constipação e trate adequadamente. Se não tiver fezes no descendente, realmente só vai sair a água. Então, assim, exame, por exemplo, intestino de trânsito lento, que fez um estudo de trânsito intestinal e que
né, de lá de baixo, ele é muito lento, às vezes, principalmente no início do treinamento com irrigação, pode ser necessário o uso de laxante ainda, numa dose menor, no início da irrigação. Depois pode tentar desmamar o laxante, né, com a diminuição da pressão intraabdominal, até porque quando a constipação, você faz uma irrigação transanal numa constipação crônica, vai acelerando o trânsito intestinal. Fezes impacta, é aquela bola de neve, né? Se as fezes, intestino lento, aí acumula fezes, impacta fezes, o intestino responde o quê? Fica cada vez mais lento. E aí é uma bola de neve, ou melhor, uma bola de cocô, que vai criando lá dentro, né? Então, quando a gente vai promovendo essa eliminação, vai acelerando o trânsito intestinal. Se não houve evacuação de fezes após o procedimento, repita a irrigação ou divida a sessão, aguardando 10 a 15 minutos entre elas, usando metade da solução irrigadora em cada uma, faz em duas partes, tá? Considere o uso de laxantes, como eu falei, pode ser fezes mais altas. Avalie o resultado da última irrigação. Por exemplo, tem pacientes que começam a fazer todo dia, o intestino responde super bem. E aí, num dia funciona bem, no outro dia funciona bem pouquinho. Aí, num dia funciona bem, bastante fezes, no outro dia funciona bem pouquinho. Nesses casos, se ele, por exemplo, ele tá fazendo assim um mês, e aí você viu que tem dias que funciona bem, aí no outro dia ele tá fazendo meio que à toa, ele fica até desestimulado de fazer no outro dia. Você já pula para irrigação em dias alternados e avalia, né? Porque o dele tá funcionando dia sim, dia não já. Então, se ele manter uma eliminação satisfatória a cada 48 horas, tá ótimo. Sem incontinência fecal, né? Claro. Considere os laxantes também, se o intestino está muito lento. Avalie o resultado da última irrigação, né? Como eu falei. Considere procedimentos menos frequentes em caso de necessidade, né? Como eu falei também, diminui a frequência, não faz todo dia, faz dias alternados. Investigue a possibilidade de prisão de ventre ou impactação fecal, se não houver evacuação por vários dias, né? A impactação fecal é uma contraindicação. Então, se tiver, né, quando tá ali embaixo que a gente consegue remover por extração, ok, mas se a impactação estiver mais para cima, é muito perigoso. A incontinência fecal entre os procedimentos, né? Então, tá fazendo irrigação e tá perdendo fezes entre os procedimentos. O que que eu posso fazer? Aumente gradualmente o volume de água. A gente pode aumentar o volume de água para que a água ascenda mais, a gente promova uma eliminação, de maior parte do cólon, né? Uma evacuação de maior parte do cólon para que cada pessoa é uma pessoa, cada corpo responde a estímulos diferentes, de formas diferentes. Então, naquele indivíduo não deu muito bem. É aquela quantidade, né? 10 ml, comecei 10 ml por quilo de peso. Não respondeu bem, tá tendo perda. Aumenta para 15 ml por quilo de peso. Não deu bem, aumenta para 20 ml por quilo de peso, tá bom? A gente tem esse know-how aí para correr. É, Então, ele recomenda aumentar de 100 em 100 ml até que ocorra uma evacuação satisfatória. Normalmente eu aumento de 5 em 5 já ml por quilo de peso. Normalmente dá mais ou menos esse valor de 100. Aumente a frequência da irrigação e considere o uso de laxantes ou constipantes a depender do caso. Assim como alguns pacientes podem precisar de laxantes no início, alguns pacientes também podem precisar de constipantes no início, né? Em caso de incontinência fecal, para que a gente obtenha essa continência com a eliminação satisfatória. Pode ser que ele precise de algum agente constipante no início e depois a gente vai desmamando também. Vazamento de água entre as irrigações. Certifique que o paciente esteja tempo suficiente no vaso, então não pode ter tanta pressa no final. Tem que esperar o procedimento, né, para a água sair completamente. No caso da disfunção intestinal neurogênica, tem que promover a estimulação a estimulação digestional. É, Utilize medidas adjuvantes para estimular o esvaziamento, como eu falei, né, o estímulo, enfim, e diminuir a quantidade de água estilada. Às vezes é água demais que você está colocando também. Divida a irrigação em duas, três sessões consecutivas, também da mesma forma, fazendo metade, metade. E considere o uso do tampão anal se o vazamento persistir. Mas normalmente não acontece. As outras soluções funcionam. E depois da orientação, é, nós vamos para o quê? Para avaliação e monitoramento. É importante o monitoramento desse paciente nos 3 primeiros meses. A literatura reforça os consensos. É muito importante, tanto para a adesão correta ao tratamento, porque a adesão ela vai influenciar na resposta do tratamento. O paciente precisa fazer com a regularidade certa para a irrigação funcionar bem.
É, então, esse monitoramento, esse acompanhamento nos 3 primeiros meses é muito importante. Pode ser por teleatendimento. Eu, na minha prática, costumo fazer por teleatendimento, até porque o paciente não fica 3 meses internado, né? Então, eu vou ligando para ele, e vendo como é que tá em casa. É, a gente dá dicas, né? Pode mudar um pouco a quantidade de volume de água, e a gente vai conversando. E essa interação entre profissional e paciente é muito importante. A confiança na confiança que ele tem em você e na adesão ao tratamento. Fala assim, o paciente ele vai tratar algo como natural se você tratar aquilo como natural. Então, se você explica uma irrigação transanal como algo de outro mundo, ele vai falar, não, tá muito difícil. Agora, se você fala com naturalidade, não, é algo que existe há muito tempo, é, eu falo assim, que é uma lavagem intestinal caseira, né? Muitos deles já foram muitas vezes para o hospital para fazer lavagem. Então, você vai fazer sua lavagem em casa, com água da torneira, tá? Se você tratar o procedimento como natural, ele também vai tratar. E recomenda-se acompanhamento de que forma? 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 3 meses após o início da irrigação transanal. E, caso necessário, um agendamento presencial para reavaliação, tá? É, Lógico que isso é mutável. Depende de cada caso. Vai ter paciente que você vai precisar ligar mais vezes, vai ter paciente que você vai precisar ver mais vezes, né? Cada caso é um caso. É uma opção de tratamento a longo prazo para pacientes com disfunção intestinal refratária a tratamento conservador. Se o efeito terapêutico diminuir com o tempo, o tratamento pode precisar ser descontinuado, principalmente se os ajustes realizados pela equipe especializada não conseguirem efetuar a eficácia. Então, a gente também tem que ser sinceros conosco, né? Não, isso aqui não tá dando certo. Vamos subir na pirâmide, né? É, Identificar as contraindicações, compreender quando interromper o procedimento é essencial para a segurança do paciente. Segurança em primeiro lugar. Primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, segurança. Terceiro lugar, segurança, né? Como a gente fala. Avaliação e monitoramento. Então, a revisão sistemática de Rodrigues de 2024 enfatizou que a implementação de um programa de educação estruturado para pacientes e cuidadores, principalmente nos 3 primeiros meses, é crucial para garantir a adesão e a resposta daí tá a longo prazo. E nas considerações finais, então, é um método eficaz para o tratamento de disfunção intestinal crônica e melhora muito a qualidade de vida deles, né? Eles já sofreram anos, provavelmente, com constipação crônica ou com incontinência fecal, e é algo que resolve. E é algo simples, barato, em que só precisa do material e água. E que ele mesmo faz em casa, na privacidade dele. O sucesso depende, claro, da seleção criteriosa dos pacientes, da avaliação cuidadosa e do treinamento adequado, tanto para os pacientes quanto para quem acompanha, os cuidadores e familiares. Eu construí um fluxograma, mais ou menos, do que a gente faria, né? De como seria o passo a passo. Né? O paciente, então, ele vem encaminhado de outro serviço para avaliação, indicação e orientação da irrigação transanal. E aí eu vejo, o paciente com disfunção intestinal crônica, constipação ou incontinência, refratário a tratamento conservador? Não. Então, devolver ele para o serviço de origem. Ele nem tentou o básico. Não, enfermeiro, não mudei minha dieta, não. Bebe pouca água, né? Então, ele não tentou, né? Então, primeiro a gente tem que fazer o básico bem feito, para depois a gente evoluir. Ah, então ele tentou de tudo, não deu certo. Então a gente evolui, né? Confirma o motivo da irrigação transanal, realiza a anamnese, exame físico detalhado. Tem alguma presença de contraindicação? Não posso fazer? Então, volta para o serviço de origem. Não tem contraindicação? Evolua. Realiza a orientação teórica do procedimento do equipamento disponível. Ele topou? Tá motivado? Então, bora para a próxima etapa. Registro detalhado, consentimento escrito, treinamento, né? No primeiro dia demonstra o procedimento, no segundo dia supervisiona de forma guiada, no terceiro dia supervisiona sem auxílio, mas se necessário, né? E fazer um acompanhamento longitudinal por teleatendimento ou presencial, dependendo da sua rotina, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 3 meses, mas também é muito individual. Caso necessário, chama o paciente para reavaliação. E lembrando que a ITA, ela deve ser interrompida na presença de alguma contraindicação ou complicação grave. Ah, tô fazendo o ITA, estava funcionando super bem, mas do nada começou com sangramento, do nada mudou o comportamento intestinal, o paciente começou a perder peso. Não, peraí, calma aí. Vamos parar e vamos fazer uma investigação. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo, né? É,
E o paciente deve ser encaminhado para serviço especializado para investigação. E estas são as referências. Muito obrigada a todos. Nossa, britânica você, hein? Terminou no tempo, até antes do tempo. Que bom. É, Nossa, Alina, eu já assisti essa aula 3 vezes, mas toda vez eu me emociono porque é muito bacana essa aula. Faz, a gente sentir que é uma coisa tão fácil, Pois tão é. simples, né? Tão simples, tão fácil, e a gente sabe que tem muitos percalços aí no meio. Você explanou muito bem. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu tenho certeza que tem alguém que quer perguntar alguma coisa. Mas antes disso, eu queria te perguntar algumas coisas. Qual a idade menor de paciente que você já atendeu no ambulatório? A menor idade. Você já atendeu criança? Então, eu não. Porque, na verdade, eu trabalho só com adulto, né? Eu já atendi pacientes que não têm disfunção intestinal neurogênica pela pós-graduação, né, na UNB e tal. Mas meu público maior é disfunção intestinal neurogênica. Mas eu tenho colegas que trabalham com crianças, com mielos, né, e que realizam irrigação transanal com sucesso. Eu só não sei te dizer a menor idade que elas já atenderam. Isso eu realmente não sei te dizer. E no seu Posso falar, serviço? Luana? Oi? Oi? Posso falar? Pode falar sim. Meu nome é Vanessa, eu trabalho na mesma instituição que a Lina, estão me ouvindo. Sim, Uhum. estamos. Só que em Belo Horizonte eu trabalho com crianças e faço irrigação transanal nas crianças. E aqui a gente começa com as crianças a partir de 6 anos. Eu acho que a Thay começa com 5, mas eu só acho, por isso que eu não falei nada, a Tayane, mas eu acho. Mas eu não sei também, né? 6 anos. É. E Gil também trabalha. Oi, gente, tudo bem? Eu trabalho com crianças aqui no Rio. Oi, É, Giovana. tudo bem, gente? Boa noite. Aqui no Rio a gente estabeleceu também 5 anos no mínimo. Se tiver alguma criança nessa faixa um pouquinho menor que 5 anos, mas assim, mais madura, que a gente vê não é tão pequenininha, né? Porque como são crianças com mielo, às vezes elas também são menores, né? Às vezes a gente inclui, mas no geral a gente padronizou até na rede um pouco, iniciar a partir dos 5, até para a família já ter estruturado toda a rotina, a alimentação, o trem de vaso, tudo mais, e a gente ter certeza que é uma criança que vai tolerar, vai aceitar e tudo mais o treino, né? Então a gente estabeleceu já ter uns 5 anos, pelo menos, no mínimo. A É, eu nossa, lembro, nossa média eu, é 7, 8 anos. eu Obrigada, lembro que Giovana. a Thay uma vez falou, só que eu tava meio assim, não tenho certeza, acho que eu não vou falar, não. Mas No, eu tive com essa idade na minha cabeça. no treinamento com a Tayane que todo mundo fez, foi estabelecido pelo menos 5, e aí as exceções a gente vai discutindo. Beleza. Parabéns, Alina. Obrigada. Alice, você quer perguntar alguma coisa? Você está em sala ainda? Tô, mas é tanta pergunta que eu não consegui nem me organizar. Não, Eu faz acho uma que eu pelo vou. menos. Depois a gente pode conversar. É, Isso eu ia falar com a Sandra. Sandra, faz a ponte aí para poder conversar com ela. Mas eu acho que a principal que eu ia perguntar era essa que você perguntou, Sandra, da questão da idade. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Alice, enfermeira, também sou estomaterapeuta, da segunda turma da UNB e trabalho na Clínica Cirúrgica Pediátrica do HMIB. E aí a gente tem um público um pouco diferente. Mas o HMIB é o único hospital do SUS, né, que é porta aberta para cirurgia pediátrica e ele é referência em problemas proctológicos, vamos dizer assim. E aí a gente faz irrigação, mas são outras situações, assim. Não é, por exemplo, o caso de mielo, são casos de doença de Hirschsprung, quando as crianças estão investigando, enfim. Mas eu fiquei interessadíssima. Mas aí depois eu faço mais perguntas em outro momento. Mas a principal era essa, Sandra, com relação à idade mesmo. A Lê me passa meu contato para você e a gente conversa. Tá ótimo, obrigada. Amei sua apresentação, parabéns. Obrigada.
Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? A aula foi maravilhosa, viu, Alina? Obrigada. Boa noite. Boa Olá, noite. olá, eu sou Carmen, sou estomoterapeuta também. E eu queria saber, assim, o fluxo de material para esses pacientes compram, é fornecido lá, pega pela Secretaria de Saúde, como é que é o fluxo? Então vamos lá. É, o material ele é reutilizável, né? Eu nem falei isso, mas o fabricante recomenda a reutilização de 6 meses. Na prática, a bolsa termorreguladora dura mais que isso, e o cone não dura tudo isso. É, então, lá no Sara a gente dá normalmente um kit na orientação, né? Aqui no Sara Centro, tô falando pelo Sara Centro, cada Sara tem uma rotinazinha com relação a isso, mas aqui no Sara Centro a gente dá um kit pro paciente quando a gente orienta. E aí a gente dá o relatório para que ele consiga, porque o Sara não é SUS, né? Para que ele consiga na Secretaria de Saúde, tá? Aqui no GDF fornece, então, nossos pacientes, a Alexandra me mata. Nossos pacientes que a gente faz o relatório pegam lá com a Alexandra. Mas ela está falando, Alina, que a SES fornece. É, a SES fornece, né? Então, aqui no GDF funciona super bem. Aí cada estado tem seus requisitos, né? Mas, assim, aqui no DF eu sei que a Secretaria de Saúde fornece. Tá. Se for possível, Alexandra, eu estou perguntando porque no meu trabalho já apareceu paciente para pegar e a farmácia não sabia. E aí foi me perguntar o que que era, não sabia nem o que que era. Aí eu fui explicar o que que era o material, já conhecia. Qual é, né, qual era esse material e que a gente tinha, porém ninguém sabia o fluxo, se podia liberar. Eu também não sabia disso. Mas assim, né? Eu falei, não, a gente tem sim, expliquei qual é o material que usa, mas quanto a fluxo eu não sabia, assim, o que que se tem hoje. Então, não sei se a Alexandra tem isso, o que que precisa, se for possível falar, vai ajudar, porque. Hum, Alê, você quer falar? Peraí, Bom, desculpa. É, então, a gente tem entregue, né, porque faz parte do ambulatório de estomoterapia, né, do cuidado aos pacientes incontinentes. O único detalhe é que o enfermeiro, na maioria das vezes, ele não precisa retreinar esses pacientes, eles já vêm treinados, eles já vêm prontos. A gente só precisa conhecer até para volumes que eles têm praticado, frequência, até para validar que realmente ele está sabendo o que está fazendo, né? Então, uhum. é importante a gente validar essas informações do treinamento que já foi feito. E, geralmente, os enfermeiros, eles têm entregue dos ambulatórios de estomias, né? A gente tem kit, a gente não tem falta de kit, né? Inicialmente, eu iniciei esse trabalho mais lá no base, né? Porque foi um acordo que eu fiz com a enfermeira que treinava esses pacientes, né? E uma forma de começar a falar isso lá na SES. Mas não tem manual na SES, ainda é uma coisa muito incipiente, né? Mas tem o recurso material, né? Então, hoje é possível, com o relatório que o paciente sai do SARA, ele pegar na sua região, com aquele relatório e precisa ser especificamente no ambulatório de estomias, né? Se ele for em outro local, ele vai ficar perdido, o enfermeiro vai ficar perdido, às vezes não sabe que existe essa opção, né? Acho que vai ser um trabalho agora para quem assumir, desculpa, quem assumir o RT, de montar esse fluxo, né? Isso não é difícil porque ele já existe, ele só precisa ser, é, digamos assim, homologado, né? Aceito, escrito, né? Mas o material, graças a Deus, a gente tem, né? E é possível é, fornecer para essas pessoas que precisam, né? Existem sim, todos os ambulatórios, nós temos 13 ambulatórios, Cristina.
e eles fornecem, tá? E se tiver algum estomaterapeuta, né, algum profissional de outro estado, eu acho que é até interessante ter essa iniciativa, né, na sua Secretaria de Saúde, Sim, sim, esse é um é, trabalho que de, precisa ser é, feito por quem atende essas crianças, né? nem só criança, né, Desculpa, estou falando. pessoas com Olha, me disfunções envolvi aqui com a intestinais. pergunta das crianças e No caso esqueci que dela, nós né? estamos falando de adulto. Não, Também, isso, para também. quem atende esse público, né? Que é um público muito específico, né? E aí É, envolve, porque esse público ele não é só incontinência anal, né, gente? Ele é incontinência urinária, né? Então, ele não está só restrito a uma das modalidades da estomoterapia, é mais que uma, né? Então, é é, importante que ele não é um paciente que a gente vai ver pouco, não. Às vezes ele tem uma alteração intestinal, uma bexiga neurogênica, desculpa, um intestino neurogênico, mas ele também tem uma bexiga neurogênica, né? E às vezes ele ainda não teve acesso a insumos específicos dentro da classificação que a gente fizer dele, né? Se ele está tendo algum problema clínico, é possível a gente melhorar a qualidade de vida com alguns insumos, né? Diferenciados daquilo que ele está acostumado. Então, a gente precisa ter esse diálogo, sim, com esses pacientes, né? E a gente só consegue ter o diálogo atendendo eles, né? Não tem Uhum. outro jeito. Conversando com a mãe, né? Sinceramente, na questão de idade, eu já tive, né? Eu atendo alguns pacientes que são menores de 5 anos, mas eu acredito que eles estão classificados nas exceções, né? Mas eu tenho. Semana passada veio um de 3 anos e alguma coisa. Então, assim, agora você falando da idade mínima aí, eu acendeu minha luzinha, mas ele deve ser exceção. É, Eu acho que também a gente tem que pensar que a irrigação transanal, ela existe, é praticada, e não só para disfunção intestinal neurogênica, né? Para diversos tipos de disfunções, incontinência fecal, constipação crônica. É uma opção de tratamento em que dá muita qualidade de vida para os pacientes. E nós implementarmos, né, para quem trabalha na Secretaria de Saúde, implementarmos nos ambulatórios de estomoterapia, né, da rede do Brasil inteiro, é um material importante para a qualidade de vida do paciente, para a saúde do paciente, né? E previne complicações também, porque constipação intestinal resulta em diversas complicações, né? E incide na qualidade de vida, no trabalho, porque a pessoa tem continência fecal, ela não vai trabalhar, ela não sai de casa, né? Então, eu acho que influencia não só na qualidade individual, mas na qualidade de trabalho, né, na idade laboral, porque são pessoas que muitas vezes em idade laboral, então ele pode voltar a trabalhar se ele conseguir um controle intestinal satisfatório, e muitas vezes consegue uma evacuação programada ao vaso. com certeza. Ali, né, teoricamente falando, é um procedimento simples, mas que ao mesmo tempo você precisa estudar um pouquinho, né, para aprofundar todo esse conhecimento para não causar nenhuma reação adversa, né? Então, Uhum. assim, eu realmente fico muito satisfeita de ouvir você falar disso de uma forma tão simples e esclarecer para a gente, ao mesmo tempo, estimular quem tem esse público começar a fazer o procedimento. Parabéns. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat, Sandra. Ah, verdade. Qual, qual o fluxo para chegar ao SARA para o treinamento? Tá. Se já peraí, mas qual a causa da disfunção intestinal? É uma pergunta também. Você quer perguntar, Carmen? Abre seu microfone. É tá, porque tá, assim, tá bem. Não, assim, enfim, para o que vocês atendem, né? Que é o neurogênico, né? Pelo que eu entendi. Que é a não só referência de neurogênico a vocês, gente né? atende, mas assim, né, seria um público maior, digamos assim. Se ele já é um paciente do SARA, e provavelmente é, Então, tá.
É É isso só. que eu queria entender. É só paciente de vocês? Paciente, ele vai porta Então, aberta? Ele é encaminhado de que forma? Como é que ele chega lá? Porque, assim, no DF, eu não sei muito de local. A Alexandre falou que faz, né? Eu sei que lá ela faz as três áreas, então. Mas. E o resto? Como é que ele. Acredito que a maioria acaba indo por aí, né? Então, tá. essa O é a Sara dúvida. Como é que ele Brasília, ele chega? acaba atendendo pacientes do Brasil inteiro, tá? Ah, Nós entendi. atendemos pacientes do Brasil inteiro, não é só daqui do DF. Inclusive, por exemplo, o Sara Centro, ele não interna paciente do DF, normalmente. É muito raro a gente ter um paciente do DF internado no Sara Centro, que eu trabalho no Sara Centro, né? Tem o Sara Lago Uhum. Norte, em que lá recebe mais os pacientes do DF. Normalmente o Sara Centro ele é mais para os pacientes de fora mesmo. E a gente recebe pacientes do Brasil inteiro. Então, como é que você chega no Sara? Faz o cadastro no site www.sara.br, entra lá, solicitação de atendimento, vai na especialidade que você quer, né? Por exemplo, né, neuroreabilitação lesão medular, ou neurologia, né? Um AVC, uma esclerose, enfim, uma esclerose múltipla, um Parkinson. Você pode ir lá na neuro e aí também pedir, solicitar atendimento. Aí você vai preencher um cadastro. Esse cadastro é avaliado, provavelmente ele vai ser, né? Se ele tem uma alteração neurológica, ele vai ser agendado para vir. Vai ser marcada uma consulta no ambulatório e tal, e aí ele manifesta o desejo. Não, eu já estou sofrendo muito com o meu intestino, ouvi falar que vocês orientam irrigação transanal, tenho interesse em conhecer, né? E se ele já é paciente nosso, aí é mais simples ainda. É só ligar, entrar lá no site, na área do paciente, que eles têm a área deles lá no site, e aí solicitar atendimento. E aí eles vão escrever lá, desejo, conhecer ou receber orientação sobre irrigação transanal, né? E aí vai ser entrado em contato com a equipe para que seja programada essa avaliação. Deu para entender? Deu para. De- Deu sim, obrigada. Né? E por que que eu perguntei, deixa eu só falar, né? Por que que eu perguntei a causa da disfunção? Porque, por exemplo, é, é uma disfunção pular, né? Fez uma ressecção anterior baixa e ele tem incontinência fecal, uma síndrome da ressecção anterior baixa. Aí, infelizmente, não é um caso atendido pelo SARA, porque ele não tem um problema neurológico, né? Ele tirou um câncer, ele fez a ressecção do câncer e aí evoluiu com continência fecal. Então, ele não se enquadra na reabilitação, né? Seria uma reabilitação intestinal? Sim, seria. Mas aí não tem um programa para isso, sabe? Mas é por isso que existem estomaterapeutas no Brasil inteiro e temos que difundir a prática da irrigação transanal para todo mundo. Pois é, Alina, importante. Alice levantou a mão. Lembrei de mais uma. Só para confirmar, Lina, você falou que usa água, normalmente é água da torneira, e se você não tiver muita certeza da procedência do tratamento, água filtrada, é isso mesmo? Isso, exatamente. E aí eu não sei se o pessoal que falou aqui no nas perguntas que trabalha com crianças, se com criança eles também usam água. Eu tô só para explicar o motivo da minha pergunta. Uhum. No HBIB a gente faz e orienta quando as famílias, né, vão fazer irrigação domiciliar com solução glicerinada. É um produto que é fornecido pela secretaria, né? O paciente, igual a Ale falou, com o relatório, ele consegue pegar, enfim, a gente usa sonda também, a gente não usa o sistema de irrigação, então é Vocês fazem sonda tipo um forte. clister. Clister, É, vocês fazem tipo, mas não é gota a gota, é pinça aberta. é uma Vocês sonda fazem Foley com uma caneta lavagem. É inflável. diferente um pouco, eu acho. Porque assim, existe o clister, tá? A gente também. É uma pra... Ah, vocês só fazem irrigação transanal? Vocês não fazem lavagem intestinal com clister glicerinado? Né? São práticas diferentes. Glicerinado é ambiente hospitalar, sabe? Tipo assim, preciso fazer uma lavagem aqui no intestino, pelo menos na nossa prática, a gente faz assim, né? Lavagem intestinal, ambiente hospitalar. Eu preciso promover uma eliminação, né, de fezes, um preparo para cirurgia, algo assim. O paciente está muito constipado, eu preciso desimpactar, glicerinado. Irrigação transanal é um procedimento domiciliar, caseiro, é para ser algo simples.
para ser algo que é prático para o paciente, sabe? Não é água da torneira mesmo, né? Não é, para desmedicalizar o procedimento, digamos assim, também, sabe? Para ele tratar também daquilo de uma forma mais natural, para que seja pro dia a dia, para ele não depender de algo. E é isso, é algo que ele vai. É um novo estilo de vida, uma nova forma de eliminação intestinal para a vida, né? Mas a gente não quer como eu falei, não é a cura. É, é uma nova forma de eliminação intestinal para prevenir complicações, prevenir incontinência fecal e, no caso de constipação crônica, tratar a constipação crônica, né, para aumentar o trânsito intestinal e ter eliminação intestinal satisfatória, regular e programada ao vaso. Você entendeu? Acho que são objetivos diferentes, não sei. Entendi. Não, é porque os nossos, às vezes, mesmo fazendo domiciliar, a indicação, e aí eles pegam a solução glicerinada. E aí, queria só se as meninas que trabalham com pediatria, só de curiosidade mesmo, se às vezes por indicação ser outra também, né? Não sei, mas se elas usam água ou algum outro tipo de solução. Giovana, você quer responder? Posso responder sim. É Alice, né? Alice, tem algumas publicações que falam sobre o uso da glicerina na irrigação. Eu tô com a bateria baixa. O uso da glicerina na irrigação transanal, sim. Estudos com crianças e com shampoo Johnson, tá? A gente optou na Rede Sara em utilizar a água, também tem estudo com soro fisiológico. A gente optou em usar a água porque é o que teoricamente menos agride e menos causa interferência na mucosa intestinal, causa interferência na barreira, né, de absorção de sais, né, de sódio, de outras coisas que podem ter, como no soro fisiológico, e acabar interferindo no funcionamento da bexiga também. Então, foi optado em utilizar água. E aí a gente opta em usar água limpa, né? Água filtrada ou água em condições sanitárias boas, né? Água que a família beba, que tome banho, a gente sabe que possa também ser utilizada no intestino, porque também vai ser absorvida de alguma forma. Mas aí a gente optou em não usar nada que possa agredir ou causar uma irrigação, uma irritação muito maior dessa mucosa, como a Lina falou, né? Numa lavagem, o objetivo é diferente, porque é pontual. Algo que você vai usar cronicamente, uma pessoa que vai usar isso por muito tempo, a gente imagina, né? Dando certo, vai usar por longo período. Então, a ideia é não usar nada que possa agredir mais a barreira, mais a flora intestinal. Então, a gente optou em não usar nada assim, nem glicerina, nem shampoo Johnson, nem nenhum outro tipo de detergente. Mas existem estudos que utilizam isso, estudos internacionais que utilizam, tá? Aqui a gente optou. Nos consensos, tanto de Emmanuel, de Yates, Rodrigues, publicados, eles falam mais da água, da torneira mesmo, água, e solução salina, tá? Então, assim, a recomendação, o guia de recomendação mesmo, seria água ou solução salina para irrigação transanal para a vida, tá? Aí a solução salina tem aquela questão, né? De se a pessoa está desidratada, vai facilitar ainda mais a absorção dessa água. Então, e grande parte da recomendação é para utilizar água nos consensos. Alexandra, você quer se falar? Vou só complementar a resposta da Lina para a Carmen primeiro. É claro, assim, eu me referi à Lina quando eu falei sobre o intestino neurogênico, porque é o público que mais, né, mielo e lesão medular que Eu uso a inteligência mais artificial utiliza. diariamente para tudo. Não Desde. sei, Desculpa. era uma pergunta que a inteligência Não, foi eu artificial que está me mexi no fazendo. lugar errado aqui. Então, esse é o público que mais a gente atende, mas nós temos muito, por exemplo, que não vem do SARA. Hoje já tem aumentado muito, infelizmente, os casos de inércia colônica, tá? Então, esses casos, eles vêm direto para mim porque eu trabalho dentro de uma área de coloprocto, né? Então, é outro fluxo, não existe um fluxo único, acho que é isso que é importante ser entendido. Uma vez que o estomoterapeuta atende todas as três áreas da estomoterapia,
Eu não atendi todas as 3 áreas ao mesmo tempo, mas isso foi acontecendo por uma demanda que se formou, né? E aí a gente acaba vendo aquele diagnóstico situacional e precisa resolver, né? No começo, sim, tinha essa questão da solução de glicerina e hoje é amplamente utilizado na SES, porque os pediatras, eles não sabem que existe irrigação transanal. Esse é o grande motivo da gente ter ainda muita prescrição dessas crianças com glicerina. Eles não sabem, eles desconhecem, né? Mas eu, trabalhando em colo-prócto, eu sei que essa criança ela vai ser suprimida dentro do estado nutricional dele se ele usa glicerina 3 vezes na semana, por exemplo, né? Então, eu estou bloqueando a absorção dessa criança com óleo, né? Então, o intestino vai absorver aqueles alimentos, aqueles nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, como, né? Então, eu acho que entrou numa rotina, sabe? Isso aí é uma rotina que a gente precisa pensar. Quando a gente entra em rotina, a gente tem que pensar: essa rotina é válida, é certa, né? Já achei um absurdo essa questão do shampoo, né? Infelizmente, tipo, eu enxugar bochechar minha boca com shampoo Johnson. É isso, né? Então, se glicerina faz mal para o nosso intestino repetidamente por anos, né? Traz impacto nutricional, imagine um shampoo, uma outra solução, né? Vai causar talvez uma irritação que se torne crônica, né? E na fase adulta, às vezes ele está com uma ritite actínica intestinal e se busca o motivo. E aí tá aí, ó, o motivo. 10 anos fazendo irrigação com produto que causa, né, irritação. Irritação prolongadamente altera célula. Se altera célula, pode até originar células que não são legais. Então a gente sempre tem que pensar: irritação constante, posso levar a estenose, posso levar então, a mutação celular, né? Isso nós estamos falando num volume de anos, né? Então, é muito, acho que é muito perigoso, né? Por mais que esteja, a gente sabe que vai ter artigos que vão relatar isso, mas a gente tem que fazer a correlação fisiológica, clínica, dentro daquilo que a gente está fazendo, né? Que a gente está lesando, né? A gente está causando uma lesão prescrita, né? É complexo isso quando a gente fala de intestino, né? É muito complexo. Então, assim, é só para complementar essas considerações. Talvez o movimento dentro da Secretaria de Saúde seria começar a avaliar essas prescrições, né? E talvez retirar. Porque hoje a gente tem adaptação, né? Da bolsa de irrigação e do cone. Hoje nós temos esse material. Lá, quando começou essa prescrição, que foi há muito tempo atrás, eu já vi várias vezes essa prescrição, e quando essa criança chegou para mim, vinda do HMIB, eu alterei. Eu fui para o cone e ensinei. Então, a gente precisa mostrar para o pediatra que existe uma outra opção, né? Era isso, Sandra. André, eu acho que quer falar também. André, você quer falar nesse assunto? Aproveita. Sim, sim. Boa noite a todos. Meu nome é André Ramos. Sou enfermeiro, estomoterapeuta, trabalho lá na Rede Sara, né, junto com a Lina, né, no programa de neuroreabilitação e lesão medular. Quero parabenizar a SOBEST, né, a seção DF, pelo tema, né, porque falar sobre incontinência também, porque a gente sempre vê os enfermeiros mais interessados na região, nos temas de curativos e estomias, né, mas a incontinência realmente é muito importante, impacta demais a qualidade de vida dos pacientes, né. E parabenizar a Lina, né, pelo trabalho, pelo TCC, pela brilhante explanação, porque eu acho que ela trouxe um assunto que, assim, é simples, né, mas existe estudo, né, como a Sandra disse, né, existe esse debruçar, existe estudo,
responsabilidade, né, com o paciente, segurança, para estar realmente prescrevendo e ajudando o paciente para ele ter segurança de realizar e dar qualidade de vida para ele, né? Então, assim, só agradecer realmente, assim, parabenizar, porque acho que realmente foi uma apresentação muito importante, foi muito esclarecedora. Eu acho que por esse momento, assim, a gente consegue dar um pontapé para que outras pessoas possam sensibilizar também para cuidar desses pacientes com continência intestinal e constipação intestinal também, né? E só fazer um adendo, né, da água da torneira, a gente pode utilizar a água da torneira, mas a água do chuveiro também ela pode ser utilizada, né? Assim, só para lembrar disso, que a água do chuveiro, a gente já pega ela morna, então a gente consegue fazer essa adequação do termostato, né? Então a gente pode pegar a água do chuveiro, né? Ô, Alexandra, só para questão, às vezes você pensou em questão de segurança, né? Se a prescrição veio lá do Sara Lago Norte, né? Às vezes assinado pela Tayane, eu já escutei ela usar em pacientes mais de 3 anos, quando a mãe, ou o pai, o cuidador são muito adequados, aí ela costuma fazer essa prescrição. Então, só para te dar uma segurança, que realmente a maioria é acima de 5 anos, mas que realmente alguns pacientes ou outros pode surgir aí com 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, né? Só para questão de segurança. Não, E falar que sim. no Exceção, né, André? é exceção, realmente, né? Porque já se tentou muita coisa e aí viu que é uma família adequada, uma mãe e um pai adequado, que vai conseguir fazer um cuidado adequado e que vai ter segurança para dar continuidade. Então, nesse caso, às vezes a Tayane, o ambulatório de De terapia de incontinência. assoalho pélvico lá do Lago Norte, eles prescrevem. E falar que no Sara Centro, a gente não tem ainda um ambulatório de assoalho pélvico, né, que cuida especificamente das incontinências urinária e intestinal. A gente tem uma médica, né, que é coloprocto, né, da cirurgia geral, ela tem avançado os estudos e o trabalho. Eu acho que futuramente talvez vai surgir de ter algum enfermeiro à frente junto com ela, né, nesse movimento, mas só respondendo aí a questão né, quem perguntou mesmo? Acho que foi esqueci agora quem perguntou sobre a questão do Carmen, ambulatório, de como chegar acho que lá. foi a A Carmen. Carmen, isso. É a Carmen que falou, como chegar até lá, precisa ser um paciente do SARA, precisa estar inserido em algum programa. Porque o paciente do programa, ele cuida da lesão medular e a gente vai olhar para ele como um todo, inclusive para a incontinência. Então, ele não vai para lá somente por conta da incontinência. Uma vez que ele já é paciente nosso, ele vai fazer essa solicitação e aí a gente vai olhar para isso. E aí o paciente é internado, né? A Lina ou eu, ou outro enfermeiro, a gente vai fazer esse treinamento para ele enquanto internado. Mas se ele for do DF, ele vai ser encaminhado lá para o Sara Lago Norte, ele vai ser atendido também e vai ser acompanhado. É um desafio, né, Alina? Porque assim, nosso movimento da enfermaria, da correria, parar para fazer tudo isso, orientação, tudo tal, e acompanhar com teleatendimento, porque a gente é exclusivo. A gente não é exclusivo de ambulatório, de intestino neurogênico ou de bexiga neurogênica, né? A gente Opa, para toda no meio do obra. plantão para poder ligar para o paciente, para saber como que está indo. Então, assim, parabenizar a Lina por ter pego, assim, realmente essa ideia e eu acho que os pacientes têm ganhado muito com isso, né? Então, acho que é isso mesmo. Parabéns, Aline. Obrigada. Obrigada, André. Obrigado, Carme. Obrigada, Alice, Giovana, pelas colaborações que só enriqueceram essa aula que a Alina trouxe. Alina, mais alguma coisa que você queira falar? Só agradecer mesmo a participação de todos, a atenção. Foi muito importante todos estarem aqui também comigo. Que bom, que bom. Eu Eu vi aqui acho. no chat que tem enfermeiros também que não se pronunciaram de outros Saras. Ah, é? Você conhece todo mundo? Todo mundo não, mas, mas eu vi aqui e falei, não se pronunciou, mas está aqui. Essa Mas é tão discussão foi, bom ficar na moita, gente, só escutando. olha só, essa discussão foi bem proveitosa, porque ela mexeu com alguns paradigmas. Precisa mudança de paradigma, né, Alice? Tem algumas coisas que precisam mudar. Então, toda vez que uma discussão traz uma inquietação, ela é ponto de mudança, né? Então, muito válida, muito, muito legal. É Eu isso, acho né? A que irrigação ela é muito pouco praticada no Brasil, assim, existem muitos poucos, assim, existem publicações com o cone, né, com esse sistema de irrigação,
É, mas é muito pouco para o que tem lá fora, sabe? E a gente percebe na prática, né? Eu sou os tomaterapeutas que orientam a irrigação transanal. E como o André falou, infelizmente a maioria prefere cuidar de feridas, né? Eles não gostam muito da parte de incontinência, não olham para a parte de incontinência, talvez pela demanda do serviço de cada um, né? Mas é uma parte que afeta tanto a qualidade de vida dos pacientes, das pessoas, e muitos vivem em silêncio, na verdade, né? A incontinência fecal, por diversos motivos, muitas pessoas vivem com incontinência fecal e urinária em silêncio. Justamente pelo estigma, pelo preconceito, pelo culturalmente falando, né? Ah, sempre foi assim, ou então, começou com isso, mas não, é só uma gotinha, não tem nada não. E aí vai levando com a barriga aquilo, né? Sendo que existem condutas a serem adequadas que podem solucionar e melhorar tanto a qualidade de vida deles. E é o que falou que as pessoas com feridas têm incontinência. Pois é. Muitas. A DA influencia muito, né, nesse processo aí também. Ale, você quer finalizar? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já está com 1h30 já, quase 1h30 de apresentação. Mas muito proveitoso, né, gente? Assim, o André falou algo assim, estomias tem mais? Não, André, incrivelmente, estomias também é assim. Mas não precisamos de muitos, precisamos daqueles que façam mudança, né? Eu acho que incontinência a gente tem que sempre valorizar, é um tema que eu já queria ter trazido bem antes, né? Mas acabou que pronto, ó, tá aí fresquinho numa modalidade diferenciada, deu certo. É um tema que o enfermeiro precisa conhecer. Eu posso não entender ainda como fazer, mas eu preciso conhecer que tem essa alternativa, né? Eu preciso saber onde existem essas alternativas para eu poder orientar aquele paciente, para eu poder ofertar uma orientação mais adequada, né? E claro, a gente tem sempre algumas dificuldades na questão de prescrição oriundas do prescritor, do médico, né? E às vezes é por falta de informação. Então, nós, especialistas, nós temos que mostrar para ele que existe outra opção, sabe? Ó, vamos tentar com água, vamos fazer uma adaptação, tornar isso mais viável monetariamente para casa, né? E trazer o Uma consenso coisa também, é né? um Porque às kit a vezes cada 6 meses. eles Mas gostam ele é tão de. caro, né? Não é, não é, porque ele vai fazer quantas vezes a irrigação com aquele kit, né? Então, é algo que a gente não olha o custo unitário, não. A gente não pode olhar para um custo unitário, né? Porque está dentro de um contexto. E qual é a reação que os pacientes têm? Eles ficam extremamente felizes porque eles não estão perdendo cocô quando estão na escola, eles ficam felizes porque eles podem sair para o shopping, para ir no cinema e eles não perdem cocô, tá? Então, isso é qualidade de vida. Para a gente pode ser algo tão pequeno, mas para eles assim, mudou completamente depois que fez irrigação, gente. Isso aí é uma coisa assim que não tem como você negar, sabe? É oportunidade de melhorar a qualidade de vida, né? Alina, parabéns pela tua apresentação, né? Foi excelente. Não tem palavras para dizer outra coisa. É, por isso você está aqui para poder nos ensinar, nos mostrar a tua prática, né? A gente gosta de aprender e saber o que está sendo feito, né? É muito importante. Parabéns, parabéns, Sandra, por colaborar, orientadora da Alina, né? Então, colaborou em todos os sentidos. Eu E parabéns acho a todos, né, que estiveram à disposição para participar hoje desse café. Espero que vocês tenham levado coisas boas para replicar, para poder a gente melhorar a atenção a essas pessoas, né? Que elas já têm tantas dificuldades, a gente pode começar a aliviar o fardo delas, né? Bom, eu espero que todos tenham preenchido o link no chat, tá? Atenção na hora do preenchimento, principalmente no e-mail, tá? Porque vai ser esse e-mail que a gente vai mandar a certificação, tá?
A certificação leva em média até 20 dias para ser enviada para vocês, tá? Porque ela não é feita na regional, é feita na nacional. Então, demora esse tempo, porque a secretária de lá tem que fazer de todo mundo, né, para depois enviar individualmente. Então, eu peço paciência nesse período, mas totalmente, é um período que não passa disso. Se passar e você não recebeu, significa que seu e-mail está errado. Entre em contato com a gente, tá? Parabéns, meninas. E obrigada a todos pela participação. Ficará gravado o café, tá? Quem quiser, é só pedir a gravação que a gente envia.